É mais um dia movimentado no pronto atendimento, quando entra pela porta da frente um homem de meia idade se queixando de fortes dores abdominais e com uma clínica altamente sugestível para uma irritação peritoneal grave. Após um exame de imagem, a equipe médica diagnosticou uma apendicite aguda e o encaminhou para a sala de cirurgia, onde foi performado uma apendicectomia por via laparoscópica, um procedimento minimamente invasivo e com alta taxa de sucesso. Agora que o procedimento foi feito e o paciente está em recuperação, em breve ele voltará para a sua rotina. E você, já imaginou o que passa no corpo do paciente após um procedimento cirúrgico? Fique ligado que você vai aprender tudo sobre isso. Todos sejam bem-vindos ao canal Dissecando, canal oficial da disciplina de Técnica Cirúrgica do curso de Medicina na Faculdade PUC Minas, Campus Betim. Nosso grupo é composto por Guilherme Durães, Luca Mancini e eu, Nicolas Scherr, e hoje nós iremos apresentar sobre o tema Equilíbrio, a resposta do organismo à cirurgia. E o foco central da nossa discussão hoje vão ser os princípios fundamentais do pós-operatório. E o que é pós-operatório? Muitas vezes o pós-operatório é visto só como recuperação passiva do paciente, mas na verdade ele não é só uma etapa de cuidados. Existe um processo fisiológico de resposta ao trauma cirúrgico muito complexo por trás. A cirurgia, por mais controlada que ela seja, ela causa uma agressão, ela é uma agressão. Portanto, o pós-operatório é a resposta fisiológica do corpo, tentando sobreviver e se reparar depois desse evento. E é muito importante aqui que o médico não negligencie essa fase. Muitas vezes o profissional ele deixa de acompanhar o paciente ou passa a responsabilidade a outro, por exemplo, o enfermeiro. Mas é no pós-operatório que o sucesso da cirurgia, do procedimento, é garantido. Aqui nós precisamos de rever dois conceitos fundamentais da fisiologia, que é o conceito de meio interno, que foi concebido pelo francês Claude Bernard, e o francês percebeu que as células do corpo elas eram separadas do meio externo, do mundo lá fora, pelo meio interno. E esse meio interno permitia que essas células tivessem estabilidade e elas conseguissem ser isoladas das mudanças bruscas do meio externo, das agressões do meio externo. E ele percebeu que isso era fundamental para a vida no geral. E a homeostase é um conceito concebido por Walter Cannon, que foi um americano, e esse americano ele pegou esse conceito, essa ideia de constância que Bernard chegou, e ele expandiu isso. E ele percebeu que essa constância ela não é estática. Homeostase tem origem no grego. O grego homeo, que significa mesmo, e stasis, que significa ficar. E ele percebeu que essa alteração era dinâmica. Essa busca por equilíbrio ela era ativa por parte do corpo. O corpo não ficava estático nessa busca por equilíbrio. É muito importante aqui os objetivos médicos, os objetivos do profissional médico são minimizar o dano operatório, fornecer suporte para o organismo, monitorar para fornecer esse suporte para saber aonde fazer alterações para o organismo manter o equilíbrio e evitar que o dano se torne irreversível. A questão de minimizar o dano operatório é uma questão de técnica cirúrgica e de ação também de conhecimento médico. Tudo aqui é uma questão de conhecimento médico, obviamente. O pós-operatório, a redução do dano operatório é uma medida ainda prévia ao pós-operatório. E a agressão cirúrgica ela não é um evento único. Ela é composta por 3 elementos, que são componentes primários, aqueles que dependem diretamente do ato cirúrgico, por exemplo, o corte, manipulação, retirada de um órgão. É composta por componentes secundários, que são as respostas do corpo a essa agressão, por exemplo, a inflamação, febre, taquicardia, e também componentes associados, que são condições que o paciente já trazia consigo, como, por exemplo, comorbidade, diabetes, obesidade e idade avançada, que também influenciam na capacidade de resposta do corpo. Aqui nós temos um fluxograma e a gente pode visualizar como esses componentes se conectam. O componente primário, por exemplo, uma lesão tecidual feita por um bisturi, desencadeia o componente secundário, que são as alterações endócrinas e hemodinâmicas, até mesmo metabólicas. E, ao mesmo tempo, os componentes associados, como alguém em um jejum prolongado ou com comorbidade, pode agravar essa resposta. E o resultado dessa equação ele é binário. Pode ter o resultado que o paciente vai se recuperar, ou seja, depois desse desbalanço ele consegue manter o equilíbrio e tem uma sobrevida, mas o resultado também pode ser irrecuperável, quando o paciente mantém por muito tempo esse desequilíbrio ou é um desequilíbrio muito brusco e, infelizmente, o paciente pode vir a óbito. E essa resposta metabólica ela foi descrita por Kurt Bertson. E a gente tem as fases de Kurt Bertson, que são a fase de refluxo e a fase do fluxo. A fase de refluxo, conhecida como EBB,
ela é imediata e é caracterizada pela economia de energia. E logo em seguida tem a fase flow, ou fase de fluxo, que é o momento de alto gasto energético para recuperação e também cicatrização do organismo. Para entender melhor, a fase EBB ela dura de 2 a 3 dias, é o momento do choque imediato, o corpo tenta sobreviver, por exemplo, à hipovolemia, ele tenta sobreviver às alterações e tem os mecanismos compensatórios para isso, aumento de catecolaminas, glicomineralocorticoide, aumento do glucagon, então disponibiliza mais nutrientes, aumenta a retenção de sódio e, consequentemente, de água. Já a fase flow é um estado hiperdinâmico e também hipermetabólico. Então, além de... ela também é dividida em subfases, mas tem uma fase catabólica, uma fase anabólica, a fase de recuperação, também tem os mecanismos compensatórios, aumento de catecolaminas e glicocorticoides, e a resposta endócrina é um motor para resposta do sistema. O corpo ele entra como se fosse em modo de guerra. Então, o ADH e a aldosterona aumentam a retenção de líquido e sódio e tentam manter o volume sanguíneo e a pressão arterial. Já o cortisol, o aumento dele serve para modular a inflamação e fornecer glicose. E as catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina, elas fazem mobilização rápida de energia, mantêm o coração batendo forte e rápido para garantir perfusão, aumento da pressão arterial também. Do ponto de vista metabólico, o corpo precisa de energia rápida e acessível, e por isso vemos a queda na insulina e aumento do glucagon, e o corpo consome rapidamente o glicogênio no fígado, e quando o glicogênio acaba, começa a fazer um catabolismo proteico, e ele quebra as proteínas, quebra o músculo. E por isso o paciente perde massa muscular, porque o corpo busca energia até mesmo no músculo, mesmo não sendo a forma mais eficiente, o corpo ele precisa dessa energia. As alterações hemodinâmicas, o corpo prioriza aquilo que é vital, ou seja, o cérebro, o coração, e ocorre uma vasoconstrição periférica. E por isso a pele fica fria e pálida, e essa vasoconstrição periférica serve para desviar o sangue para os órgãos mais nobres, para os órgãos mais importantes. Mas como médicos a gente deve ficar atento aos sinais de alerta de que a compensação está falhando, como por exemplo, hipotensão, taquicardia persistente, baixo débito urinário, que pode indicar má perfusão renal, hematócritos alterados também, por exemplo, o hematócrito maior pode indicar um possível choque hipovolêmico. Além disso, os riscos de falência de órgãos, se essa resposta for exagerada ou mal controlada, os órgãos vitais eles sofrem e podem chegar à falência. A cirurgia, inevitavelmente, gera tecidos desvitalizados, né, e pode impedir a chegada de células de defesa e antibióticos. Isso tudo aumenta o risco de infecção, já que se torna um meio de cultura muito bom para bactérias. Mas no pulmão, a dor e a imobilidade levam ao acúmulo de secreção e pode gerar atelectasia e possivelmente uma pneumonia. Inclusive, a atelectasia é uma das causas mais comuns de febre nas primeiras 48 horas do pós-operatório. E por isso a fisioterapia respiratória é muito importante nesse processo. Já nos rins, a ação intensa do ADH e da aldosterona, ela se soma à redução da chegada de sangue ao rim e pode levar à insuficiência renal aguda. A eliminação lentificada dos elementos tóxicos também pode ser prejudicial tanto para o próprio rim quanto para o corpo inteiro. E além da cirurgia, nós temos fatores associados. Por exemplo, a tríade de Virchow, que é estase venosa, hipercoagulabilidade e lesão endotelial, aumenta drasticamente o risco de trombose. E isso é muito prejudicial no pós-operatório, porque pode levar o paciente a óbito. A imobilização prolongada e também a presença de comorbidade, elas podem enfraquecer o paciente nessa maratona metabólica, nessa busca pelo equilíbrio, pela homeostase. E, finalmente, o pós-operatório é um jogo de balança, igual a imagem que a gente colocou no início, da balança do equilíbrio. De um lado, nós temos a agressão cirúrgica, do outro, alterações metabólicas do meio interno, tentando compensar essas agressões. E se o equilíbrio ele for mantido, o paciente sobrevive e se cura, mas se o desequilíbrio for intenso ou sustentado, pode ocorrer a falência múltipla de órgãos e, infelizmente, o óbito. E o papel do médico é monitorar e intervir para que o corpo mantenha o equilíbrio. E para isso ele precisa ter conhecimento fisiológico, conhecimento anatômico, conhecimento cirúrgico, conhecimento clínico, para correlacionar esses temas, saber o que ele deve fazer, quais alterações e decisões ele deve tomar. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.